permite chegar a muitos outros. E nós que aqui estamos neste santuário dedicado à Virgem Maria e à divina providência de Deus, que é também a sua misericórdia. Deus providencia nas nossas vidas, não é? E por isso é um grande sinal do querer de Deus, da ação de Deus, também a sua misericórdia. Não é? O amor que Deus manifesta na nossa vida é misericórdia. Hoje nós vemos Josué, não é? Alguém que andando ali pelo caminho, e eu fiz até umas anotações de um caminho que a gente tem que percorrer na nossa vida. Josué é um homem, não é? E nós também hoje nos tornamos esse Josué. Nós ouvimos a primeira leitura que dizia justamente que o Senhor disse: olha Josué, vocês querendo a terra prometida, é preciso que vocês percorram um caminho. É preciso que você agora pegue o seu povo, reúna essa gente e vai lá, pegue as pedras e com as pedras vamos tomar aquilo que é nosso. A palavra dizia que Josué, ou proclamada para nós, diz que Josué, antes de tudo, da sua atitude e decisão, escutava o Senhor. E isso é o que hoje eu peço, que a gente possa rezar pela nossa vida. Josué e nós, para conquistar a nossa Jericó, para conquistar a nossa graça, para salvar a nossa família, para que a gente, eu e você, sejamos lá dentro da nossa casa, esse Josué, não é? Porque claramente Josué não conquistou Jericó sozinho, conquistou? Você já conhece bem essa história, né? essa passagem bíblica. Deus não quis que Josué entrasse sozinho lá em Jericó. A sua terra, não é? o seu presente, a sua terra que lhe foi prometida, restituída, não é? E Jericó era para Josué a sua terra prometida, porque ele desejou estar de volta ao que era seu. Ele não entrou sozinho ali. E por isso eu te digo que me parece muito profundo perceber nessa noite que Deus não quer que você entre sozinho no céu, mas Ele quer a sua família grudada com você, amém? Portanto, nós temos que seguir esse caminho, temos que entender o que o Senhor está dizendo a nós que estamos aqui. E não significa que Deus cobre mais de nós do que dos outros, não significa que Ele está pedindo mais a gente do que aos outros, mas significa que nós já experimentamos a sua graça, e portanto a nossa conduta tem que ser como a de Josué, que não entra sozinho em Jericó, que não se salvou sozinho, não se alegrou sozinho. Você não deverá se alegrar sozinho, enquanto toda a sua casa não estiver diante do Senhor. Essa é a missão que Deus vai nos dando dia após dia, e por isso eu entendo, assim como Josué era o condutor do seu povo, eu entendo que também nessa noite, porque é você que está aqui, Deus te coloca como condutor da sua família. Deus te coloca como aquele que Ele olha e diz assim: olha, você, e se temos mais alguém da nossa família aqui hoje, louvado seja Deus, o caminho vai ser menos complicado ainda. Mas se não há mais ninguém da nossa casa, eu diria a você, nós não ouvimos Josué dizer: ai, que coisa difícil, ouvimos? Ai, que preguiça que dá, Senhor. Ai, que coisa difícil entrar em Jericó, Jesus, Senhor. E a gente muitas vezes até recebendo Jesus, até comungando coisa que Josué nem fez, a gente fica nesse: ai, mas que família difícil. Ai, mas que marido, ai, mas que mulher que fala, ai, que marido que reclama, ai, que filho tormento, e ai, vive uma vida de ai. E Josué tomou uma decisão, ele escutou o Senhor, e ele desejava a sua Jericó. E a gente hoje, me parece, Deus diz para nós, que a gente não foi chamado a perder tempo, lamentando e resmungando e pensando: se eu fizer, se eu cumprir o que Deus quer, será que eu vou ser salvo? Tem gente que vive assim ainda. Será? Não é? Quantas vezes a gente vê essa realidade de gente que Deus está falando: é por aqui, basta ir por aqui. Aí o fulano senta. Claro que isso não acontece aqui neste santuário, que vocês são tudo gente do bem, né? Mas talvez alguém que nos assiste lá pela internet faça isso. Senta e fica: será, Jesus? Será? Se eu fizer isso dentro da minha casa, minha família melhora? Acho que não, né? E aí o diabinho senta do seu lado e fica: é isso aí. E Jesus dizendo: vá.
E você, ao invés de fazer como Josué, tomar posse daquilo que Deus diz, senta e diz, será, Senhor? Colocando em dúvida às vezes o que Deus pede. E eu entendo, hoje Josué, o condutor do seu povo, nos ensina. Somos os condutores da nossa família. Somos aqueles que devemos reunir a nossa casa em torno desse altar, em torno desta palavra e dizer, nós cremos e eu creio. E se eles não creem, eu vou crer por eles. Se eles não amam, eu vou amar por eles. Como Josué, talvez nem todo mundo que Josué chamou para ir com ele foi com a mesma alegria. Talvez nem todo mundo que você convida para a missa venha com a mesma alegria. Mas não deixe de fazer o que Deus te pede. Olha para quem está do seu lado, vê se ainda está acordado, né? Metade talvez não esteja, veja. Verifica e diz, faça o que Deus te pede. Tem coragem. Acorda para a vida. O Senhor não te pedirá algo para o mal, mas o que Ele te pedir, só te trará certezas e alegrias. Olha para cá de novo que eu sou ciumento, né? Volta a olhar para mim. Muito bem, e hoje, meus irmãos, eu penso que a gente tem que dizer isso ao Senhor, que eu possa ir. Que eu queira ir, me parece essa palavra, que a aliança assumida por Josué, ela é uma aliança, uma liderança que promove uma aliança com o Senhor. Por isso, nós entendemos que Josué não ficou pensando se daria certo. Josué não pensou, mas e se der errado? Como a gente faz muitas vezes, a gente quer salvar a nossa casa, mas a gente ainda fica pensando, e se der errado, como é que poderia dar errado o que Deus está pedindo à minha vida? Como é que poderia dar errado se Deus me consagrou pelo batismo, me unge com o seu Espírito, se Deus me dá o presente da Eucaristia, se Deus permite até mesmo eu confessar os meus pecados? Como é que poderia Deus falar aos meus ouvidos algo que poderá não dar certo, minha gente? É isso que eu quero te convidar. Parece uma palavra até meio boba, meio simples, coisa que a gente ensina para as crianças, mas me parece uma grande necessidade. A gente não colocar em prova, não duvidar daquilo que Deus diz. É preciso recordar da aliança que o Senhor fez conosco. É preciso lembrar daquilo que a palavra dizia. Deus disse, ó Josué, vai e faz, porque eu sei que vai dar certo. Vai e prossegue no caminho de santidade da sua família. Vai para aquele cerco de Jericó e reza, essa é a tua parte. E naquilo que você perceber que você precisa mudar, muda. Naquilo que você perceber que precisa melhorar, melhora. Não fica ali sentado dizendo, será, Senhor? Será que o Senhor está certo? Será que o que o Senhor está me pedindo está certo? Não faz sentido isso? Às vezes a gente não fica lá dizendo, ai, mas Deus está me pedindo algo tão difícil. Será que é difícil ou eu que não tenho fé para aguentar aquilo que Ele me pede? E Josué foi. Isso sempre me educa nessa palavra, quando a gente celebra esses cercos de Jericó. Josué foi. Imagina você, um homem, com um exército mais ou menos, um povo fraquinho até, sem armas, sem nada, e eles têm que enfrentar uma muralha, um outro exército, e entram na cidade. Trazem de volta, reconquistam aquilo que lhes pertencia. Bastou acreditar. E é o que basta para a nossa vida, acreditar. E aí eu me lembro de Jesus hoje, esse evangelho que foi proclamado para nós. Ele é um evangelho, tinha acontecido muitas coisas já neste capítulo 9 de Marcos, né? Tinha tido Jesus que se transfigura, ele é proclamado filho muito amado, ele cura o menino que é surdo, ele afirma, antes de dizer o que Jesus disse no evangelho hoje, ele diz, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Jesus proclamou isso. Um pouquinho antes de dizer essas palavras que nós temos hoje, tudo será possível. E depois ele ainda diz, vocês não vieram para divisão. Nós estamos no mundo para unir a nossa vida e a vida da nossa casa e a vida daqueles que Deus nos confiar ao coração de Deus. Há uma palavra que Jesus diz, olha, cortar o mal das nossas vidas. Quando Jesus está dizendo, é melhor um olho só do que dois que me condenam, é melhor um braço só do que dois que me condenam, uma perna só do que duas que me condenam, Ele está dizendo também a mim e a você, é melhor renunciar uma coisa, que às vezes parece impossível renunciar, do que perder a vida toda. Às vezes, agora vai chegar logo mais a quaresma,
ai meu Deus, fazer jejum, ai meu Deus, rezar a via sacra, ai meu Deus. É melhor uma via sacra que garanta o meu céu do que uma vida inteira no inferno, dizia Jesus. É melhor um jejum bem feito, uma vez no ano pelo menos, do que uma vida inteira perdida. É melhor às vezes lá em casa fechar um pouco a boca, escutar um pouco até o que eu não quero, do que tumultuar uma família inteira. Às vezes tem mais razão, diz, né? Quem fica quieto do que quem fala, não é? Porque quem fala às vezes começa bem e depois se perde, corre um risco. Por isso a gente aprende que dentro da nossa casa, muitas vezes é preciso entender isso que Jesus diz. Às vezes é melhor tirar um olho ali, que está levando ao pecado. Às vezes é melhor renunciar a alguma coisa. É melhor perceber o que é que eu posso fazer para que a minha vida seja santa. O que é que eu posso fazer para a minha família se tornar uma família melhor. Coisa mais feia, não é? Quando alguém diz que está com Jesus, está com o Senhor, e vai para dentro de casa e vira um tormento. Coisa mais difícil, quando a gente se chama família e a gente não se respeita. Quando eu desprezo, menosprezo algum irmão de comunidade, alguém da minha casa. Coisa mais feia quando eu saio por aí falando mal da minha casa, ao invés de santificar o meu lar, ao invés de trazer graça. Não é? Eu sempre acredito que, sobretudo quando as coisas não vão bem, é a hora que a gente devia ser como esse salmista, né? Como o Salmo dizia, que a gente vai entender e entregar tudo a Deus. O refrão desse Salmo é o grande convite, não é? As coisas tão difíceis lá em casa, os momentos que eu estou enfrentando tão difíceis, eu devia parar, não é? Já pensou se você, diante de uma dificuldade, ao invés de se esgoelar, derrubar, cair no chão, botasse as mãos na parede da sua casa e dissesse: Senhor, é feliz quem a Deus se confia. Não é? Os teus filhos estão dando trabalho, foram dormir, vai lá de noite. Ele vai achar que a assombração, pelo menos ele muda de vida. Não é? Bota as mãos sobre os teus filhos e diz: Senhor, é feliz quem a Deus se confia. Está dando trabalho? Tá. Está tirando os meus cabelos? Tá. Está me preocupando? Tá. Mas é feliz quem a Deus confia. O marido não é o que você espera, a esposa não é o que você espera. É essa palavra que você tem proclamado? A casa às vezes está uma bagunça. E o que é que a gente faz? A gente faz mais bagunça. Aí a gente grita, a gente berra, a gente esperneia. E o Senhor dizendo: ei, eu estou aqui, fala comigo. Ao invés de levar confusão, porque disse o Evangelho, o Senhor não te chamou a divisão, Ele te chamou a unidade. Por isso Ele diz: é melhor tirar algo do que perder tudo, né? Não sejamos gananciosos diante daquilo que a gente às vezes precisa mudar, precisa reconhecer. É feliz quem a Deus se confia. E é isso que eu te convido a entregar agora. A gente vai dizer mais uma vez o refrãozinho do Salmo, não é? Entrega a sua casa agora, entrega você diante do Senhor. Essa é uma palavra que tem que nos ajudar hoje. Esse 5º dia do cerco de Jericó, seja feliz você. Quem aqui tem algum problema na vida? Levanta a mão, olha lá. Portanto, minha gente, Jesus falou com você, viu? Jesus falou para você, falou para mim. Eu tinha que dar até um pulo, né? Porque problema a gente tem lista. Só que sabe qual é o problema do nosso problema? A gente, às vezes, acredita mais no problema do que na solução dele. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu acredito mais na força do problema do que na solução dele. E aí o que acontece? Nada muda, só piora. Agora, se eu entendo que eu tenho um problema, que eu tenho uma muralha, que eu tenho uma pessoa que me irrita. Você não tem às vezes alguém que te irrita? Basta dar uma olhadinha, você diz: ah, já estou perdendo o senso. Ao invés de alimentar isso, dizer: é feliz, Senhor. Olha para aquela criatura que está ali incomodando, não é? E ao invés de destruir a sua vida, porque ele já está fazendo isso muitas vezes, ela já está fazendo isso muitas vezes, você para e diz: não, comigo não, pois é feliz quem a Deus se confia. Sabe, muda o caminho das escolhas. Às vezes é preciso entender que muito do que a gente fala, muito do que a gente sente, deixa de dizer isso. É feliz, uma vida que vence, que luta, que tem batalhas. E eu te digo, até o final dos teus dias, muito provavelmente, você vai enfrentar coisas, pessoas que vão querer tirar você desse caminho. Por isso Jesus dizia: é melhor um olho só do que 2 que te levem à morte. Às vezes é melhor uma escolha que exige de nós um sacrifício, não é? Do que a gente perder tudo
por causa de falsos amores, de falsos prazeres. Nessa semana, amanhã, não é? Antes de vir para o 6º dia do cerco de Jericó, provavelmente você vai levantar cedo, a não ser quem levanta às 11, toma café meio-dia, almoça às 3 da tarde. Já pensou que vida? Ô Senhor, por que não, Senhor? Não é? E dormir, acordar às 11, já pensou, 10h30 toca o despertador, aí você diz, já são 10h30, poxa, acordei cedo hoje, não é? Levantar, tomar aquele café às 11, almoçar umas 3 da tarde, tirar um soninho, não é? A vida nossa não é assim. Amanhã o despertador vai tocar, aquele chefe vai olhar para sua cara, o marido talvez não vai elogiar o arroz, o filho vai reclamar que tinha bife e não ovo, não é? Você vai sair para a faculdade, o professor vai reclamar do seu trabalho, vai acontecer alguma coisa, e nessa hora eu te desafio, ao invés de abrir essa boca de dragão e soltar fogo, proclame a salvação que vem de Deus. Diante do que você tiver, está lá fazendo arroz, queimou o arroz, miserável, é feliz quem a Deus se confia. Pensa que a nossa vida muda, minha gente, parece coisa boba, não é? Coisa boba, o filho parece esse dragão que vem, você olha para a cara dele e diz, pare, é feliz quem a Deus se confia, ele nunca mais vai gritar com você. Pensa nisso, já pensou? Vem ele gritando, esbravejando, você dá um berro, diz, é feliz quem a Deus se confia. Nem que seja por susto, ele vai mudar. É assim que o Senhor está pedindo a gente hoje. Não perca tempo. Deus não esperou até amanhã para salvar a sua vida. O Senhor está pedindo o seu hoje. É o hoje de Deus que nós temos que dar. É hoje que eu tenho que ser feliz, porque é hoje que eu preciso me confiar ao Senhor, porque se eu não me confiar hoje, não haverá amanhã de santidade, só haverá um amanhã de graças, se hoje eu confiar no Senhor. Por isso eu te convido a proclamar isso. Fica de pé, deixa de preguiça, fica solidário comigo, com quem nos sentou também, e vamos dizer isso. Diz comigo antes, Senhor, talvez eu ainda não seja tudo que o Senhor espera de mim. Talvez a minha casa ainda não seja a mais perfeita, a mais santa e a mais fiel à tua palavra. Mas hoje eu faço uma escolha de não perder tempo, de não deixar para amanhã, de não adiar os meus propósitos, que devem ser os seus. Que nesta noite, onde a minha fé se renova, eu proclamo que eu serei feliz, e só serei feliz, realmente feliz, se os meus caminhos, palavras, atitudes, escolhas estiverem confiadas a Ti, Senhor, pois é feliz quem a Deus se confia, para que a minha casa e eu mesmo possamos seguir e servir ao Senhor. É preciso que nós nos confiemos ao Deus da vida, que cura, que restaura e que liberta. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos ajuda a encontrar a Tua vontade e a converter os nossos caminhos. Aí eu te peço, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz: seja feliz. Só isso, seja feliz. Vamos lá? É feliz quem a Deus se confia, é feliz quem a Deus se confia. Cante isso pela sua casa, é feliz. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. se confia. Mais uma vez.
você vai entregar ao Senhor. Se há alguma tristeza sobre a sua vida, se alguém entristecido que você conheça, reza por essa pessoa agora. Se você chegou aqui hoje lamentando por